a Deus, amados. E a palavra hoje que eu trago, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como sempre. Eu falo que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela sempre se renova. Ela sempre se renova. Nós podemos ler a palavra hoje, mais tarde, à noite, amanhã, e ela se renova em nossos corações. Então, abra o teu coração para receber esta palavra. Esqueça quem está aí do teu lado. Deixa, o que você está aí do lado, os teus pensamentos, e foque na palavra de Deus, naquilo que Deus tem preparado para você nesse dia. Amém? Vamos estar orando, queridos, para começar. Vamos estar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor preparou o melhor para nós, ó Deus, porque sempre o Senhor tem o melhor preparado. Muito obrigado, que esta palavra entre nos nossos corações e faça a diferença, Deus. O Senhor tem liberdade para falar através da minha vida, que eu diminua para que Tu cresças, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, falando com os amados, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem agora, para a glória somente do Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, se você estiver anotando, esse título da mensagem é Clamor e Esperança. Nós temos clamado ao Senhor? Será que na nossa dificuldade, nós temos clamado a esse Deus? Temos corrido e realmente clamado, estado diante dEle, diante dos pés de Jesus, pedindo para que Ele venha ao nosso favor, ao nosso socorro? E será que nós temos tido essa tal esperança? Queridos, eu confesso que todos os dias, eu não sei vocês, mas eu tenho sido tentada muitas vezes a perder a esperança com tantas coisas. Às vezes com coisas tão pequenas. Eu falo que eu gosto muito de uma frase que o Ricardo fala, quando nós estamos passando por alguma dificuldade em casa, algum problema, e nós estamos esperando uma resposta e vem outra. Aí ele vira e fala assim: calma, a última notícia não é a morte, mas é a ressurreição. E queridos, nós não podemos ficar desesperados com a primeira notícia. Nós sabemos que nós temos um Deus que nós podemos clamar. Amém? Então, em Jeremias 33:3, diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que Deus maravilhoso que Ele fala para nós. Se você tem uma outra versão, também fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele tem algo novo para nos responder. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele tem algo melhor, algo que a gente não conhece, e Ele fala que é algo grande, coisas grandiosas que nós não conhecemos. Então, queridos, nós não podemos nos desesperar. As lutas vão vir, as tristezas vão vir, e muitas vezes eu sei, porque eu já passei por isso, de achar que não tem mais jeito. Sabe, de achar que não tem mais jeito para aquela solução. E eu falo que no último instante, ali faltando 1 segundo para acabar o tempo, Jesus vem com a boa notícia. Esse é o nosso Deus, amados. Então você tem clamado, você tem colocado a sua esperança em Deus? Quando você se vê de uma forma assim desesperada, você tem colocado a sua esperança em Deus? Ou na primeira luta, nós já desistimos? Vem a primeira derrota ali, a primeira notícia, a primeira informação, a gente já fala: ai meu Deus, não vai ter mais jeito, não tem mais cura, o que vai ser de mim agora? Já aconteceu isso? Ou nós temos colocado diante de Deus? Eu trouxe uma ilustração só para descontrair, e eu achei até interessante. Vou contar bem rapidinho essa ilustração. Havia uma floresta, talvez alguns já conhecem essa ilustração, que nessa floresta vivia 3 leões, mas nós sabemos que um só
pode ser rei da floresta? Nós sabemos que na manada deles ali, né, tem um só que é o rei. E ali naquela floresta tinham 3 leões. E os bichos precisavam saber qual desses 3 leões seria o rei. Então o macaco, muito esperto, marcou ali uma reunião pela manhã. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar para ele subir naquela grande montanha. Havia uma grande montanha nessa floresta. Aquele que conseguir subir primeiro e voltar, até lá no topo, no alto e voltar, este é o nosso rei. E assim foi chamado. Toda a bicharada, falaram para os leões e lá foram. Foi o primeiro, desistiu. O segundo, no meio do caminho, desistiu. O terceiro subiu mais um pouquinho e desistiu também. Aí aqueles bichos falaram, puxa vida, não vamos ter rei? Como que vai ficar? Mas ali, no meio da bicharada, havia uma... Como chama aquele... Águia, isso, uma águia. A águia estava ali, uma águia já senhora de idade, esperta, inteligente. Ela falou, pera lá, eu sei quem foi, quem vai ser o rei. Por quê? A bicharada falou, nossa, mas como que você sabe? Porque quando eles estavam subindo, eu voei bem perto de cada um deles e eu ouvi o que eles disseram. Então, o primeiro, querido, o primeiro leão que subiu, ele foi subindo, ele desistiu, ele voltou e ele falou, montanha, eu sou fraco, você me venceu. O segundo falou, subindo, desistiu, montanha, eu não consigo. Você me venceu. E o terceiro leão, querido, quando ele subiu, ele disse assim, montanha, hoje você me venceu, porque você já atingiu o teu topo, mas eu ainda vou crescer. Amados, nós sabemos que este leão aqui, eles nem conhecem Jesus, mas nós que conhecemos Jesus, nós não podemos desistir na primeira. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Pode ser que hoje, aquilo que nós estamos lutando, até nós podemos até perder, não dar certo da maneira que nós imaginamos, mas se nós clamarmos, se nós nos firmarmos em Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, nós vamos receber o melhor de Deus. Amém? Então, para esse leão, havia esperança. Ele sabia que o tempo ia trazer a vitória dele, né? Esse tempo ia trazer a vitória dele. Amém? Nós temos um Deus, queridos, poderoso, que não muda. Nós não podemos perder a nossa esperança. Amém? Nós não podemos deixar de acreditar que Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. E qual é o significado de esperança? Alguém pode me dizer, né? O que é esperança? É esperar algo que nós desejamos. É um sentimento que vem como possível a realização daquilo que se deseja. Esperança é ter confiança em coisas boas. Esperança é ter fé. Esperança na expectativa de um desejo a ser realizado. A esperança numa cura. A esperança na realização de um sonho. Então nós não podemos de maneira nenhuma, queridos, em nenhum momento da nossa vida, perder a esperança. Só que esperança, amados, é uma espera. Já falo o nome, esperança. Nós sabemos que esperança é uma espera. E não é fácil esperar. Nós sabemos que esperar é difícil, é complicado esperar. Mas se a nossa esperança estiver firmada no Senhor, podemos esperar, porque nós seremos abençoados e nós podemos descansar. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas 7, 11 e 15. Nós vamos estar lendo uma passagem muito interessante. Lucas 7, de 11 a 15, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos, presta atenção, e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro
do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus, queridos, aleluia. Amados, essa mãe, essa viúva, que nós estamos falando dessa história aqui, essa viúva, ela não tinha nenhuma esperança. Que mãe que está ali enterrando seu filho tem uma esperança? Ela não tinha mais nenhuma esperança, porque o único filho que ela tinha estava morto. Ela já era uma viúva e ainda tinha o filho morto. Será que algum de nós aqui, será que alguém que está nos ouvindo, será que está sem esperança nenhuma? Eu não digo por alguma morte, mas talvez por uma doença, talvez por uma situação financeira, talvez por um casamento que está se acabando, por um filho que está nas drogas, está perdido. Será que algum de nós está sem esperança neste momento? Como essa viúva se encontrava? Nessa passagem, querido, nós também deparamos com duas grandes multidões. Foi quando eu falei para vocês prestarem atenção. Olha que fala que Jesus ele vinha vindo de um lado e com ele vinha vindo seus discípulos e uma grande multidão. Então vinha uma multidão com Jesus. Então de um lado era uma multidão que acompanhava Jesus e ela tinha acabado de ver um milagre. Se você voltar a ler essa passagem, em Lucas 7, vai contar a história de um centurião. Vai contar a história de um servo desse centurião, que ele se encontrava doente. E aí você vai ver que essa multidão, ela vinha acompanhando Jesus, e essa multidão estava vendo Jesus fazer milagres. Então, nessa palavra, aqui nesse momento, que essa multidão vinha vindo com Jesus, essa multidão estava muito feliz. Porque ela tinha acabado de contemplar o milagre de Jesus. Havia um servo desse centurião que estava muito doente, estava à beira da morte. Mas como esse centurião, esse homem gostava muito, ele preservava muito esse servo, o que ele fez? Mandou os anciãos judeus irem até o encontro de Jesus, que Jesus ia passar por aquele lugar, ir até o encontro e falar: olha, por favor, o centurião ali está com o servo doente e esse homem, ele é muito bom e ele quer que o servo dele continue vivo. Ele gosta muito, ele tem apreço por este servo. E eles estavam ali falando com Jesus. Neste meio tempo, o centurião manda os amigos também vir conversar, porque acho que ele fala assim: nossa, mas eu estou importunando Jesus. Eu estou pedindo para Jesus, mandei os anciãos ir lá. Eu vou falar que não precisa. Que ele fale de onde ele estiver, ele nem precisa chegar na minha casa, mas que ele cure o meu servo. E aí vai, queridos amigos, ao encontro de Jesus, e aí eles falam para Jesus: Jesus, o centurião falou que o senhor não precisa nem ir lá na casa dele, basta uma palavra que o senhor mande, e o servo vai ser curado. Amados, como Jesus fica impressionado com tamanha fé daquele homem. Eu imagino quando nós falamos isso: Senhor, eu sei que Tu podes, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação, eu sei que aos olhos humanos parece impossível, mas nada é impossível para o Senhor. Eu imagino quando nós falamos isso, o que Deus pensa de nós, queridos. Como que Jesus se agrada. E foi dessa forma, o que Jesus fez? Só deu uma ordem ali e esse servo do centurião foi curado. Então, queridos, essa multidão se encontrava feliz. Essa multidão, ela tinha visto tantos milagres que vinha vindo Jesus. Você está feliz porque você tem visto o milagre de Jesus acontecer?
Amém? Nós temos visto tantas coisas grandiosas, coisas às vezes até simples, mas nós vemos a mão de Jesus operando em coisas tão simples, querido. Só de nós estarmos aqui já é um milagre, só de nós estarmos ouvindo a palavra já é um milagre de Jesus na nossa vida. Amém, queridos? E essa multidão, ela vinha feliz, ela vinha contente, ela vinha declarando, sabe por quê, queridos? Porque onde Jesus está, tem alegria. Aonde Jesus está, tem paz. Na casa que Jesus habita, tem paz, queridos. Na casa que Jesus habita, há unidade, há amor. Aonde Jesus está, há unidade e amor. E essa multidão, ela vinha festejando. Imagina, né, a conversa dessa multidão. Olha, você viu o que Jesus fez? Este homem é tremendo, ele tem poder, Jesus é maravilhoso. Eles vinham declarando glórias, glórias, aleluia a esse Jesus maravilhoso. Só que de encontro, amados, ali, de encontro vinha vindo a viúva com a grande multidão. Do outro lado vinha vindo. E como que ia estar essa multidão, né, queridos? Essa segunda multidão, queridos, ela estava vindo de um funeral. Era o funeral de uma viúva que tinha acabado de perder o filho. Então, vocês podem imaginar como estava, queridos, o coração dessas pessoas. Estava triste, estava sem esperança, estava sem nenhuma motivação, porque eles estavam numa tristeza só, vendo aquela mãe diante do seu único filho, diante da sua única esperança, porque uma viúva que tem um filho só, toda a esperança dela está nele. Está a esperança de segurança, esperança de alegria, porque ele ia dar netos para ela, não é? Então, imagina como estava o coração dessa mulher e aquelas pessoas que estavam com ela. Jesus, querido, ele não estava com essa outra multidão. Ele estava com a primeira, a multidão que estava feliz, que tinha visto os milagres. Ele não tinha ainda se encontrado com esta outra multidão. E quando Jesus não está, não há alegria. Quando Jesus não está, não há luz. Não há esperança. Então, a palavra nos diz que ao vê-la, quando Jesus vê essa multidão e ele vê essa viúva, o Senhor se compadece, amados. Quando Jesus vê o sofrimento dessa mãe, ele tem compaixão. Olha só que Jesus, como que é interessante. Jesus, ele olha e ele se comove. A palavra que, se você ler, ela conta que Jesus, ele se comove com essa mulher. Ele se comove, ele tem compaixão daquela tristeza. E eu penso que Jesus, olhando essa mãe, ele sentiu a sua dor. Ele sentiu a tristeza que essa mulher estava sentindo. Eu penso assim, o que será que Jesus sente quando eu ou quando você, quando nós perdemos a nossa esperança? Quando nós choramos diante dele? O que será que Jesus sente, queridos? Eu penso que Jesus sente a mesma dor. A palavra do Senhor fala que quando nós choramos diante de Deus, os anjos vêm recolher nossas lágrimas e elas estão guardadas. Então eu penso que quando nós estamos em desespero, né, o Senhor, ele está vendo o nosso desespero, ele está vendo o nosso clamor. Então nós não precisamos perder a esperança, porque nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus poderoso que pode mudar qualquer situação, qualquer laudo, ele pode mudar. Jesus pode fazer a diferença na nossa vida. Então, não desista, porque Deus hoje, ele quer renovar a nossa esperança. Talvez você tenha pensado em desistir, talvez a tua esperança esteja tão pequena. Hoje, o Senhor está dizendo para você, não desista. Ainda há esperança. Clame a Ele, porque ainda há esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de amor, amém? Olha o que fala em Isaías 40:31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são os que esperam no Senhor, serão renovados, serão abençoados, né? E vão receber aquilo que estão esperando. Então encha o teu coração de esperança.
Não desista dos teus projetos, não desista dos teus sonhos, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos. Jesus pode mudar qualquer situação. Não desista dos teus estudos, do teu life, não desista do teu life. Talvez hoje você esteja falando, Dayana, está sendo tão difícil, ninguém participa, né? As pessoas estão desanimadas, ainda mais com a pandemia. Não desista, continue clamando, continue orando por essas vidas, porque Jesus vai te honrar. Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele tem visto o nosso clamor e Ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Então hoje é dia de você não desistir, é dia de você continuar firme diante desse Deus que pode mudar qualquer situação. Ele só nos quer, queridos. O Senhor, Ele só pede para eu e para você, Ele pede para nós, que nós estejamos inteiros diante dEle. O Senhor não quer a metade do nosso coração, sabe? O Senhor, Ele quer nós por inteiros. Ele nos quer diante dEle, né? Adorando a Deus verdadeiramente, somente o nosso Senhor Jesus e Salvador. Porque Ele é o único que pode interceder por cada um de nós. Esse é o nosso Deus, queridos. Jesus é o único e Ele nos quer por inteiro. Aí, amados, vamos voltar aqui então. O que acontece com essa mãe? Nós já lemos, nós vimos que o menino, né, Jesus ressuscita esse menino, ele volta. Mas o que acontece então com essa segunda multidão, né, com essa viúva, essa mãe sem esperança? O que acontece com essa mulher? Jesus, simplesmente ele toca nesse caixão. Depois que ele vê a dor dessa mãe, ele vê, né, a situação dessa multidão, ele toca no caixão. Ele toca nesse caixão e o menino se senta. A palavra diz que o menino senta e começa a conversar. E aí Jesus fala, né, jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus, ele dá uma ordem de comando para o menino. E o menino que estava morto senta e começa a conversar. Olha que Jesus tremendo, queridos. O menino se levanta, começa a conversar e Jesus o entrega para sua mãe. Então imagina a alegria dessa mãe de receber o filho de volta, queridos. Eu falo que quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu leio a Bíblia, eu entro na história e ali eu sinto a dor, eu sinto a alegria e eu imagino a alegria dessa mãe quando Jesus traz o filho de volta. É tão bom quando nós pedimos algo para o Senhor e aí, de repente, nós vemos o Senhor agindo e o milagre acontecendo, é ou não é? Nós nos sentimos tão maravilhados diante desse Deus poderoso. Salmo 71:5 diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. É assim que está a tua confiança? No soberano? Desde sempre, a tua confiança tem estado diante desse Deus que pode mudar a situação, pode mudar qualquer coisa? Não adianta, amados, nós termos todas as coisas desse mundo se nós não tivermos a presença de Jesus em nós. Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Deus tem que estar no centro daquilo que nós pensamos, nós desejamos. Jesus tem que estar no centro de tudo, queridos. Nós não podemos colocar nada no lugar que é de Jesus. Né? Nós temos que, lógico, nós amamos a nossa família, nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, mas tem um lugar, o principal, o primeiro lugar é de Jesus. Quando nós temos assim, quando nós temos essa firmeza, que nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós temos a convicção que Jesus, Ele pode mudar qualquer situação, e nós temos a nossa esperança nele, nós podemos descansar, porque Ele é o Deus de misericórdia, é o Deus que muda qualquer situação. Essa mulher, querido, essa viúva, ela recebeu o seu milagre. Essa multidão contemplou o milagre de Jesus. Ela contemplou o amor de Jesus. Então imagina, eu penso que ali juntou toda a multidão, aqui já estava com Jesus feliz, e aqui viu o milagre, e ali foi uma festa. Ali foi uma festa grande, e é assim que nós temos que fazer, queridos. Sabe, toda vez que receber um milagre, declarar, contar, mostrar que Jesus pode mudar a nossa vida. Nós não podemos desistir.
em nenhum momento da nossa vida. Muito pelo contrário, nós temos que declarar que Jesus é poderoso. Em Jeremias 17:7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Você tem confiado no Senhor? Então você é bendito. Se a tua confiança está no Senhor, glória a Deus pela tua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas. A palavra do Senhor diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai dar por completa. Então, o Senhor, Ele tem muitas bênçãos para fazer na minha vida e na tua vida. Então, amados, não é hora de nós desistirmos. Não é hora de desanimar, de dizer que não tem mais jeito, porque tem. Nós temos que continuar firme diante de Jesus, firme diante das dificuldades. Muitas vezes as dificuldades vêm, eu estava falando isso para uma pessoa ontem. As dificuldades vêm porque nós temos que crescer. Quando vem uma dificuldade para cada um de nós, é crescimento. Nós crescemos perante Deus, nós temos testemunho para dar, o Senhor nos fortalece. É por isso que muitas vezes nós passamos por tanta luta, por tanta tribulação, porque o Senhor quer o nosso crescimento, amados. Então, quando nós estamos já a ponto de desistir, nós temos que ver e acordar e falar: pera lá, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que pode mudar essa situação. Então, clamar ao Senhor, ter esperança, com o coração grato, com o coração radiante diante desse Deus. Mesmo que você não esteja vendo, talvez você não está contemplando aquilo que você pediu, talvez está demorando, talvez você, parece impossível, mas aquilo que é impossível para homens, é possível para Deus. Então, em nenhum momento nós podemos desistir. Em nenhum momento nós podemos jogar a toalha. Muito pelo contrário, nós temos que clamar com o coração grato e acreditar que servimos um Deus poderoso, o Deus do impossível. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que Deus, Ele tudo pode na tua vida. Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode mudar qualquer situação. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer para você, não perca a esperança. Continue firme diante desse Deus que pode mudar. O Deus que abriu o mar, o Deus que fez tantos milagres como essa multidão. A multidão que vinha com Ele vinha festejando. E a outra contemplou o milagre, também pôde festejar. O Senhor quer isso para mim e para você nesse dia. E para sempre nós temos que festejar o nosso Deus, o Deus poderoso que pode mudar qualquer situação. Eu quero ler mais uma vez, Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos clamar ao Senhor, Ele tem algo grande para revelar para cada um de nós. Este é o nosso Deus, o Deus de esperança. Basta clamar por Ele. Ele nos responderá e nos fará conhecer coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Você está disposto a clamar ao Senhor? Ele tem grandes coisas para nossas vidas. Eu te convido a estar orando. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado a Deus por nos mostrar que em tantas dificuldades, em meio a tantas adversidades, ó Deus, às vezes o nosso coração está tão apertado, às vezes temos tantas dores, ó Deus. Nós sabemos que em Ti nós podemos esperar. A nossa esperança, Senhor, o Senhor nos ensinou que tem que estar firmada no Senhor Jesus, que é a nossa rocha. É Ele que pode mudar qualquer situação, ó Deus. Senhor, pode ser que hoje, algum dos meus amados irmãos, alguns que estão nos ouvindo, ó Deus, estão tão, Senhor, sem esperança. Ó Deus, que a Tua esperança alcance cada coração, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo maravilhas, que possamos clamar, ó Deus, o Teu santo nome, e que o Senhor, do Teu alto
do teu alto trono, ó Deus, venha ouvir o nosso clamor, ó Deus, porque nós queremos, como diz essa palavra, ó Deus, Senhor, nós queremos receber, ó Deus, e ver coisas grandes e ocultas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos, como esta viúva, Deus, receber o teu milagre, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de milagre e em Ti nós podemos descansar. Aleluia, glória a Deus. Amados, que Deus abençoe a tua semana, que Deus te encha de bênção, que você nunca desanime, que nós possamos todo dia, toda manhã, contemplar o milagre de Deus na nossa vida. Contemplar as maravilhas que Ele tem preparado em cada dia, com o coração grato e declarando que Deus é soberano, é poderoso para mudar a nossa vida e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.